Livro de Êxodo, capítulo 33. Acharam? Amém? Vamos ler. Projeta para mim, Caio, para a gente ler na mesma versão. A partir do verso 1. Diz assim: diferente aqui para mim. Vou ler aqui, amados. O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho da terra do Egito, junto com o povo que você tirou. Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel, com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Fala assim comigo: teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos, enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar os ornamentos. Verso 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. Fala assim comigo: fora do acampamento, a certa distância dele, e chamava de tenda da reunião ou tenda do encontro. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Amém? Eu quero falar hoje sobre a paixão pela presença. Amém? Amados, nós vemos aqui um contexto onde Moisés começa a revelar ao povo aquilo que o Senhor estava trazendo ao coração dele, amém? E a diferença nesse momento, teologicamente dizendo, para quando nós recebemos a Cristo, é que Deus falava através de profetas, amém? Hoje Deus fala através de profecias, e a sua profecia se cumpre nas Escrituras. Então não existe profecia fora da Escritura hoje, amém? Mas naquele tempo o contexto era diferente. Deus se movia através dos seus profetas, revelava o coração dos seus profetas, e os seus profetas tinham a responsabilidade de revelar a vontade de Deus e a graça de Deus ao seu povo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que Deus reconhecia que aquele povo tinha um coração endurecido, um coração ainda distante dele. E aquele povo, embora tivesse um coração endurecido, eles tinham desejo de que o Senhor andasse com eles. Eles tinham desejo de andar com Deus, mas o seu coração ainda estava distante, eles ainda estavam muito contaminados por conta do Egito, eles estavam ainda muito contaminados pela influência sincrética do Egito. Então Deus começa a falar com Moisés e revelar ao seu povo
E a palavra de Deus aqui nos deixa claro que eram palavras severas, eram palavras duras, eram palavras de alinhamento. E aquele povo que, se Deus andasse no meio deles naquele momento, Deus os destruiria, tamanho a corrupção do seu coração. Mas algo chama muita atenção, que quando Moisés monta uma tenda fora do acampamento, fora daquele contexto ainda sincrético, fora daquele contexto ainda de idolatria, fora ainda daquele contexto de Egito, algo chama muita atenção, que quando o povo se reúne, a nuvem da glória de Deus se estabelece sobre eles. E aqueles homens, eles começam ali a ter uma reverência santa diante da presença de Deus. Moisés, ele entra dentro da tenda, recebe a presença de Deus, e aquele povo, mesmo que do lado de fora, mesmo que ainda não podendo ter a presença de Deus plenamente, aquele povo começa a entender que Deus estava naquele lugar. A manifestação de Deus, ela é gloriosa e ela é poderosa, e ela também nos traz um encargo de responsabilidade e um encargo de busca por santidade. A Escritura fala que sem santidade ninguém verá Deus. Há uma condição para que nós possamos acessar a face de Deus. E era a mesma condição que estava sobre a vida de Moisés, que era uma vida de santidade, uma busca, um coração de santidade. Nós vivemos um tempo onde a busca por Deus, ela precisa permanecer uma linha linear, uma constância, mas só existe constância em corações verdadeiros, corações totalmente entregues, corações apaixonados pela presença. Mas não somente isso, porque a presença de Deus, ela não é apenas um estado, ela não é um estado, mas a presença de Deus, ela é um agente ativo em nossas vidas. A presença de Deus, ela gera dentro de nós uma transformação, um arrependimento. A presença de Deus gera dentro de nós temor, reverência e principalmente gera dentro de nós uma clareza de quem nós somos em Deus. Quando nós vemos uma realidade onde hoje o cristão, ele tem dificuldade para buscar a Deus em sua casa, ele tem dificuldade de buscar a Deus na igreja, ele tem dificuldade de buscar a Deus no seu secreto, isso revela e é um espelho de como um termômetro da paixão pela presença. Os homens da Bíblia que eram apaixonados pela presença, eles tinham uma transformação pura e genuína dentro de deles, mesmo que ainda inclinados ao pecado, como nós vemos Davi, por exemplo, chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus, escrito nas Escrituras como homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver esse homem pecando de forma muito severa, cometendo um adultério, um assassinato, mesmo que indiretamente. Mas é esse mesmo homem que, após todos esses acontecimentos, lá no Salmo 139, vai dizer: Senhor, cria dentro de mim um coração puro e verdadeiro, e não retires de mim o teu espírito, e nem me lances fora da tua presença. A presença de Deus, ela não é um momento, a presença de Deus, ela não é um encontro, a presença de Deus, ela é a manifestação poderosa de Deus, transformando corações, culturas, realidades. Dentro de nós existe algo aonde naturalmente, quase que no nosso DNA, existe um anseio pela presença de Deus. Dentro de nós existe uma urgência pela presença de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos identificar ou direcionar de forma correta, porque muitos de nós colocamos os nossos olhos e direcionamos esse anseio para outras coisas. Mas a presença de Deus, ela é derramada sobre aqueles que recebem a revelação de Deus e a praticam. Como eu falei, aqui nesse contexto de Êxodo, aqui ainda, um homem recebia uma revelação e levava ao povo. Um homem estava mais perto da presença de Deus. Quando Cristo vem, o véu é rasgado, e esse véu é rasgado, e aí nós temos livre acesso à presença de Deus. Temos agora livre acesso à presença de Deus, e não somente um livre acesso, mas
temos agora uma clareza maior da presença de Deus. Coisas externas nos atraem quando nós não temos clareza. Como quando nós estamos em casa e acordamos à noite para ir ao banheiro com a luz apagada, nós podemos até imaginar aonde está o banheiro, mas se tiver muito escuro, fatalmente nós vamos tropeçar em algum lugar. É da mesma forma para nós sabemos onde está a presença de Deus, nós sabemos da presença de Deus, mas muitas vezes os nossos olhos estão fechados, e quando nossos olhos estão fechados, nós não temos clareza da presença. E o que fecha os nossos olhos? O que embaça o nosso olhar? O que de certa forma tira os nossos olhos da presença de Deus? Um coração dividido, um coração que ainda tem um anseio pela presença de Deus, mas que ainda não suporta o peso da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela traz sobre nós um peso de glória. E a transformação, muitas vezes, gera dor dentro de nós. Ela nos arranca de lugares confortáveis, e ela também tira de dentro de nós, como quem arranca raízes, coisas que muitas vezes nós não queremos abrir mão. Mas a transformação de Deus em sua presença gera um coração com fervor, gera um coração com paixão. Quando nós aí tivemos aquele momento, primeiro amor, né? Antes de conhecer aí a varoa, o varão, você queria ver aquela pessoa todo dia, você queria conversar com aquela pessoa todo o tempo. Quanto mais tempo você passava com essa pessoa, mais o seu coração ficava apaixonado. E a presença de Deus é da mesma forma. Talvez nós estejamos muito acostumados com a presença de Deus, que nem a reconhecemos mais. Mas Deus nos chama hoje para a gente nos aprofundar, para que possamos nos aprofundar na sua presença, na nuvem da sua glória. A entrar verdadeiramente na tenda, a entrar verdadeiramente como Moisés, porque agora temos livre acesso, entrar na presença de Deus e contemplar essa presença. Contemplar uma presença que transforma quem nós somos, tira de nós as dores, tira de nós as angústias, tira de nós as ansiedades, tira de nós as incertezas dessa vida. Quando olhamos para Jesus, quando estamos na presença de Deus, nós temos clareza do que Deus está fazendo. Quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, Moisés, ele vê a Deus face a face. Tamanha era a glória de Deus que Moisés tinha que tampar os olhos. Mas ali na presença acontece a maior manifestação de Deus, que é Deus falando com o seu povo. E a beleza disso, irmãos, é que nós não precisamos mais de um intermediário, ou de novas revelações, ou de novas doutrinas, para estarmos na presença de Deus. Deus se cumpriu plenamente nas suas Escrituras. E é através das Escrituras que nós reconhecemos a presença de Deus. Porque a presença de Deus não está no sentir, mas no reconhecer que Ele está. Existe uma grande diferença entre eu sentir o vento e eu saber que o vento está. A presença de Deus não é somente o sentir, nós podemos nos emocionar na presença de Deus. Afinal de contas, nós não somos robôs. A presença de Deus pode nos emocionar, ela pode tocar a nossa alma, fazer com que nós tenhamos ali um quebrantamento. Mas a presença de Deus é uma nuvem contínua sobre aqueles que receberam a revelação. Quando nós olhamos as Escrituras, analisamos todas as epifanias, todas as vezes que homens tinham encontros quase que físicos ou semifísicos com Deus, nós temos uma clareza muito grande de que, na maioria das vezes, aqueles homens não relatam que sentiram algo, mas que eles tinham certeza da presença de Deus. Uma das grandes temáticas que nós debatemos hoje é sobre como o cristão busca sentimentos, sensações, na verdade, para atestar a presença de Deus.
Mas quando nós entendemos e temos clareza da presença de Deus, eu entro nessa presença, ainda que eu não sinta nada. Ainda que eu não sinta, não me emocione, eu contemplo. Ainda que eu não presencie grandes milagres ou grandes feitos, eu ainda creio, eu ainda tenho certeza, eu ainda me movo pela certeza de que Deus está. Aqueles que se movem pela certeza de que Deus está, eles não se movem como os incrédulos, eles não se movem por meio das suas forças, eles não se movem por meio das suas capacidades ou do seu intelecto. Porque a presença de Deus vai confundir o intelecto. A presença de Deus muitas vezes vai confundir a probabilidade. A presença de Deus muitas vezes vai confundir as expectativas, mas saiba, a presença de Deus jamais vai se afastar de nós, se nós crermos em quem Ele está. Eu olho para o tema presença de Deus como um investimento a longo prazo. Porque quando nós sabemos que a presença de Deus está lá, muitas vezes, pelo fato de saber que está lá, nós não temos tanto entusiasmo como tínhamos quando não sabíamos da presença. Então, quando nós tivemos o nosso primeiro encontro com Deus, quando nós tivemos a nossa primeira experiência ali com Deus, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós tivemos ali um entusiasmo inicial, tivemos ali uma movimentação inicial, mas que ao longo da jornada, da caminhada, ao longo dos anos, pode ser substituído pela incredulidade, ainda que eu saiba o que é a presença. Se a jornada ela é fora do acampamento ou se ela é dentro do acampamento, isso é definido pela clareza que nós temos. Aquele povo, assim como nós, muito influenciado, muito tocado pela cultura egípcia, assim como muitos de nós vemos hoje a igreja também sendo, de certa forma, influenciada e tocada por esta cultura deste tempo. Naquele tempo, ainda que não tivesse um livre acesso, mas Deus não deixou de se revelar, e Deus não deixa de se revelar. Mas nós precisamos olhar para o que acontece aqui em Êxodo 33 e saber que esse mesmo povo aqui, esse mesmo povo é o povo que levanta um bezerro de ouro no deserto. Esse mesmo povo é o povo que reclama do maná. Esse mesmo povo é o que diz: ai, que saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Porque é o mesmo povo que, embora agora tenha uma referência da presença, ainda flerta com o que ficou para trás. Ainda, de certa forma, romantiza a vida que era um confortável desconfortável. Porque aquele povo, eles começam a caminhar no deserto, ter dificuldades, comer somente o maná e ter que caminhar bastante e sofrer no deserto, até chegar na terra prometida. E para eles começam a comparar, olhar para a vida que era atrás, poxa, era difícil aquela vida, mas eu tinha uma certeza do que estava acontecendo. Então é o duelo da certeza do conforto versus a certeza da presença. Porque aquele povo, enquanto caminhava no deserto, eles tinham certezas absolutas que de dia haveria a direção de Deus e de noite haveria a direção de Deus. De dia uma nuvem caminhava com eles, ia mostrando a direção, e de noite uma coluna de fogo apontava o caminho para eles. Isso era a certeza da presença. Eles sabiam que Deus estava se manifestando e levando eles para um lugar. Mas por que o coração deles ainda desejava aquela vida que era, de certa forma, mais confortável? Porque, na verdade, ainda não havia uma plenitude da clareza da presença de Deus. Uma transformação genuína dentro do coração.
Mas veja que Moisés, ele tem aqui uma atitude de levantar uma tenda. Moisés tem a atitude de levantar uma tenda, e ele faz algo muito interessante. Ele levanta essa tenda fora do acampamento. Qual o sentido de se levantar uma tenda fora do acampamento, distante do acampamento? Não era muito mais fácil para que todos pudessem ter acesso dentro do acampamento? Algo moveu o coração de Moisés. Algo moveu o coração de Moisés. E todas as vezes que Moisés subia, o povo ficava aguardando. O povo ficava aguardando. E olha que interessante o versículo 14. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que teu povo e eu contamos com teu favor, pois é tua presença em nosso meio que nos diferencia, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O que nos diferencia de todas as outras culturas, de todos os outros povos, o que coloca sobre nós um holofote, o que faz de nós sermos uma bandeira de Deus nessa terra, é a sua presença, e a manifestação da sua presença dentro de nós. Moisés tem uma atitude aqui, semelhante ao que Davi estava fazendo. Ele diz: Senhor, se o Senhor não nos acompanhar pessoalmente, é melhor que o Senhor nem nos peça para ir. Porque nós precisamos da tua presença. Sem a tua presença nós não temos identidade. Sem a tua presença nós não sabemos quem somos. Sem a tua presença nós não temos clareza. Não sabemos nem de onde viemos, nem onde estamos e nem para onde iremos. Mas Deus já havia respondido Moisés. E Moisés ainda estava inseguro. Deus falou antes para ele: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Só precisa de descanso quem está cansado. Só precisa de descanso quem está extasiado. Só precisa de descanso quem está abatido. E as Escrituras falam claramente: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Creia, pois eu ainda o louvarei. Só pode dizer isso quem conhece a presença. E Deus está nos chamando. Quem pode acessar a presença? Quem pode agora então entrar dentro da presença de Deus? Quem pode agora se debruçar aos pés do Senhor? Todos aqueles que receberam e creram. Todos aqueles que receberam e creram. E eu falei aqui no domingo que crer não é dizer. Crer não é somente professar. Crer é agir, é atitude, é posicionamento, é comportamento, é entrega genuína. E Deus está nos chamando para a sua presença, e nós lemos aqui que Ele nos chama como um amigo, Ele nos trata como um amigo. Como um amigo. Moisés falava com Deus face a face, como um amigo. Há quanto tempo, talvez, eu e você não estamos conseguindo falar com Deus como um amigo? Talvez hoje a nossa relação com Deus, infelizmente, ao se esfriar, ao se deteriorar, é muito mais de um pedinte para um Senhor. Mas Deus está nos chamando para que a gente nos derrame na presença dEle como amigos. Intimidade.
Deus também apontou aquele povo para um caminho. O interessante é que aquele povo não estava acampado de uma forma fixa. Eles estavam ali de passagem aqui no Êxodo 33. Porque a jornada tinha um destino final, que era a terra prometida. Então eles não estavam ali fixos, parados, mas naquele momento eles acampam e Moisés decide firmemente que precisava buscar a presença de Deus. E o contexto que nós estamos hoje a minha família talvez esteja dentro do acampamento, eu preciso armar a tenda. O meu trabalho, eles estão dentro do acampamento, eles estão dentro daquele contexto, eu preciso armar a tenda da presença de Deus. O meu ministério, ele está dentro daquele contexto, ele está dentro daquele acampamento, ele está ali dentro daquela cultura. Eu preciso armar a minha tenda na presença de Deus. Ou seja, em meio às coisas que estão frias, eu preciso aquecer a paixão que eu tenho pela presença de Deus. Eu preciso me posicionar para que o meu coração ainda queime pela presença de Deus. Porque não podemos nos conformar que o nosso coração venha desanimar, desfalecer e estar distante da presença de Deus, porque a presença de Deus é alimento para nós, a presença de Deus é pão para nós, a presença de Deus é o que nos impulsiona, a presença de Deus é o ar que nós respiramos em nossos pulmões. Desejando a presença de Deus ao levantar, ao meio do dia, ao dormir. Não podemos nos conformar de olhar e ter mais informações sobre o time que eu torço do que sobre a presença de Deus. Não podemos nos conformar de saber mais sobre a novela ou aquela série que está passando ou qualquer outro assunto trivial e essas coisas supérfluas e secundárias tomarem o lugar da presença de Deus. Porque elas tomam de forma muito silenciosa, de forma, que a gente não percebe. Há um mês mais ou menos atrás, eu estava ministrando para os jovens e a gente estava falando sobre como as redes sociais, o celular, enfim, no geral, toma tempo da nossa vida. E aí nós fizemos uma dinâmica, no celular tem ali um contador de tempo que a gente fica. E quando a gente foi olhar, nossa, tinha gente 11 horas, 10 horas, 5 horas, 15 horas no celular. Aí você vai olhar, aí tem também a divisão lá, o que é rede social, o que é vídeo e tal. E obviamente a maior parte era rede social. E essa rede social, ela se torna justamente o Egito, aonde era confortável, aonde tinha alguma certeza. E aí acaba se trocando a presença de Deus, mas não podemos trocar a presença de Deus, amém? Fala assim, eu não posso. Fala com fé, irmão, eu não posso trocar a presença de Deus pela presença do mundo. Não posso. E nós podemos nos atentar, podemos vigiar, podemos nos posicionar para que isso não roube o nosso coração. É necessário um aprofundamento, é necessário um desejo pela presença de Deus. E a gente só vai compreender a presença de Deus claramente quando nós conhecermos a revelação de Deus, que é a sua palavra. Muitas vezes o que a gente fala que vai buscar a presença de Deus, a gente faz assim, né? Olha, eu vou colocar aqui um louvor, eu vou apagar a luz do meu quarto, eu vou aqui orar, e aí a gente faz isso, e é válido, é bênção, mas aí o principal, que é ouvir a Deus, a gente não consegue, ou não se lembra, ou acaba ficando num segundo plano. Mas a Escritura, ela é primordial, conhecer a Deus. A palavra de Deus fala em Jeremias, se eu não me engano, capítulo 29, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se você tiver que se gloriar em algo, glorie-se em conhecer e entender a Deus.
Então eu o conheço e agora eu preciso entendê-lo. Isso aponta claramente para um estudo das Escrituras, uma busca das Escrituras. Nós precisamos conhecer mais a Deus, porque no passo em que nós conhecemos a Deus, nós somos transformados. Ao passo de que nós nos aprofundamos em Deus, nós somos mudados. Ao passo que nós conhecemos a Deus, a sua revelação, nós somos confrontados e alinhados. E aí a gente não depende de que alguém chegue para a gente e tenha que nos alinhar, né? Embora seja bênção também. Mas nós temos o primeiro parâmetro, que é as Escrituras, que vão nos confrontar sobre tudo, sobre todos os assuntos. Precisamos mudar um pouco também a nossa forma de enxergar, buscar a presença de Deus, né? Porque quando nós condicionamos a busca da presença de Deus a uma experiência ou uma sensação, quando a sensação não vem, nós ficamos vendidos no meio do caminho, né? Então, poxa, hoje eu não senti a Deus, fui no culto, não senti a presença de Deus, mas a presença de Deus estava. A presença de Deus se fez presente. E o fato de talvez a gente não sentir, não significa necessariamente que a gente está em pecado, e muito menos outro motivo. Não é sobre sentir, é sobre ter certeza. Porque, ora, a fé é a plena certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então eu tenho expectativa da presença de Deus, ainda que eu não a sinta. E isso vai nos tornar cristãos mais saudáveis, porque então não nos moveremos apenas pela emoção. E volto a dizer, não tem problema nenhum nós nos emocionarmos, amém? A presença de Deus é linda. Quando o Senhor nos toca, quando nós ouvimos uma canção, ou quando a palavra traz para nós um quebrantamento, é natural que a nossa alma e o nosso corpo, ele reflita isso, amém? Você não vai ficar igual um robô sentindo a presença de Deus, ou você não vai ficar igual um robô sendo tocado por Deus, mas nós não podemos nos mover por isso, amém? Muitas das vezes nós vamos vir para o culto e não vamos sentir nada. E aí, como é que faz? Deus tirou férias naquele dia? Deus tirou folga. Irmão, hoje vocês foram para o culto, mas eu não fui. Não, irmãos. Deus, ele se manifesta em nosso meio todos os dias, porque a palavra de Deus fala que Cristo está em tudo e em todos. Então, aonde nós estivermos, a presença de Deus não vai chegar, ela já está. Ela já está. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Então, quando você chegar na sua casa, não se preocupe, a presença do Senhor está te acompanhando aonde você for. O que nós precisamos fazer? Abrir os nossos olhos, ter consciência e clareza de quem Deus é, e então buscá-lo ainda mais fervorosamente, ainda mais apaixonadamente, ainda mais claramente. Porque a grande diferença entre um comandante de um barco experiente e um comandante de um barco inexperiente é que, ainda que haja uma neblina e uma tempestade, ele sabe muito bem para onde ir. Nós precisamos nos tornar pessoas experientes em navegar na presença de Deus, porque então, quando vier uma tempestade, ainda que eu não veja, ainda que eu não saiba, eu sei que Ele está lá. Que é o que Jesus nos pede quando Ele trata conosco nos evangelhos sobre aquela passagem, onde Ele está no barco dormindo. Uma palavra dele acalma a tempestade. Mas o que nós temos que fazer? Jesus está no barco. Ele está aqui. A presença dele está aqui. Eu não estou vendo, a tempestade é muito mais barulhenta do que a presença, mas ele está aqui. Quando nós olhamos para Elias, depois de derrotar os 1000 profetas de Baal, ele recebe uma palavra de Jezabel, corre para dentro da caverna, pede a morte para si, e então a presença de Deus, primeiro ele achou que tinha sido no grande trovão, no barulho, no vento impetuoso, na coluna de fogo, mas como que Deus se manifestou? No vento tranquilo e silencioso. Muitas vezes nós estamos questionando Deus por Ele estar em silêncio.
Mas a resposta de Deus muitas vezes é o silêncio. Porque o que é a resposta de Deus quando Ele está em silêncio, irmão? Sabe quando você está orando há muito tempo e você fala assim, meu Deus, eu não estou ouvindo nada de Deus? A resposta dele é, eu estou. E isso te basta. Eu não preciso te responder para onde você vai, eu não preciso te responder o que você espera. Basta você saber que eu estou aqui. Por isso que o silêncio também é uma resposta de Deus. Então não se desespere se você está orando há anos, meses, décadas por algo, saiba, Deus está. Está. A presença dele está no nosso meio. E essa presença, ela começa sendo manifesta dentro de nós, nos transformando, mudando quem nós somos, transformando o nosso caráter, transformando a forma como nós enxergamos, a forma como nós nos comportamos e andamos, como nós nos relacionamos e como nós vemos tudo ao nosso redor, porque ainda que a luta seja grande, ainda que haja uma montanha muito grande à nossa frente, o Senhor já está conosco, nos dando descanso. Aquele povo nem imaginava, mas quando eles chegassem na terra prometida, não estava a porta aberta, não estava o portão aberto, haviam gigantes naquele lugar, haviam grandes homens ali, perigosos, assassinos, mas Deus estava com eles. E muitas vezes nós estamos no meio do caminho, no meio do deserto, não estamos ouvindo a Deus, e nós nem imaginamos que ao chegar na terra prometida, ainda tem gigantes na terra prometida. Mas saiba, se o Senhor está contigo, não há nada a temer, nada a temer, nada a temer, nada a temer. Não temeremos o mal, porque Ele está conosco. Josué capítulo 1, versículo 9, eu, o Senhor, sou contigo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Aleluia, você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode se alegrar por isso? Em meio às suas lutas, em meio às dificuldades, em meio às suas crises, Ele está, Ele se faz presente, Ele se revela, Ele não deixará de se revelar, mas nós precisamos ir na tenda, levantar a tenda da presença, preparar o lugar da presença e nos debruçar aos pés do Senhor, para encontrá-lo face a face, ouvir a sua doce voz, sentir o teu poder, sentir a sua graça sobre nós, nos encorajando, nos avivando e trazendo para nós vida novamente. Fervor não é apenas um atributo, fervor é uma condição de quem mergulha na presença. É impossível ter tempo na presença de Deus e não ser fervoroso, não ser um cristão fervoroso. Amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão muito quietinhos. Aleluia. E então, no versículo 17, o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostres o quê? Tua presença gloriosa. Olha o pedido de Moisés. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo.
O Senhor disse ainda: fique nesta rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Deus está nos chamando para essa intimidade. Deus está nos chamando para contemplar a sua glória, a sua grandeza. Mas o pedido de Moisés aqui me chama muita atenção. Moisés, mesmo sabendo tudo isso que o Senhor está falando, que a glória dele é poderosa, que ele teria ali que abaixar a sua cabeça diante da face de Deus, o que ele pede? Senhor, mostra-me a tua poderosa glória. Mostra-me a poderosa glória da tua presença. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas ele disse: o que você me pedir, eu te darei. Se você pedir a minha presença, se você pedir o meu toque, se você pedir para ver a minha face, eu o farei. Eu te tocarei, eu te avivarei, eu te encherei, eu te usarei, eu encherei você da minha graça, da minha presença. Mas ele está nos chamando para que a gente tenha um posicionamento, para que a gente se levante como filhos maduros de Deus, para proclamar o nome de Deus e dizer: Senhor, mostra-me a tua poderosa glória, mostra-me a poderosa glória do Senhor, mostra-me a tua poderosa glória, Senhor, sobre a minha família, mostra-me a tua poderosa glória, Senhor, sobre a minha casa. Mostra-me a tua poderosa glória, Senhor, sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério. Mostra-me, Senhor. Mas me deixe estar na tua presença. Esse é um coração apaixonado pela presença. Essas são frases, pedidos, colocações de um homem apaixonado pela presença e, mais do que isso, acostumado a querer a presença. Não satisfeito, nunca saciado, mas sempre com fome, sede e desejo, anseio pela presença. Que o Senhor possa mover os nossos corações nesse tempo. Que o Senhor possa nos impulsionar nesse tempo a desejar a sua presença como Moisés. Que o Senhor possa nos direcionar nesse tempo a pedir para que o Senhor transforme a nossa paixão, para que Ele aumente em nós o amor, para que Ele aumente em nós o anseio, aumente em nós o desejo, porque a presença é pão, a presença é alimento, a presença é ar, a presença é tudo. A presença é tudo. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Tem um louvor que eu gosto muito que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aonde estivermos, nós clamaremos pela glória de Deus. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos, como Moisés, entrar na tenda, Senhor, e ter um encontro contigo. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, ter paixão pela tua presença. Como nos primeiros dias, Senhor, em que nós não esperávamos a hora, não conseguimos ver a hora de te ouvir, de te sentir, de estar diante de ti. Espírito Santo de Deus, aviva o nosso coração, Senhor. Traz um renovo sobre a nossa fé, meu Pai. Traz um renovo, Senhor, sobre nós, sobre o nosso coração. Deus poderoso, mostra-nos a tua poderosa glória, Senhor. Mostra-nos a tua poderosa glória, Pai. E mesmo que nós não a sentimos, Deus, nos faça entender que o Senhor já está. Nos faça entender que o Senhor se faz presente. Nos faça entender que aonde nós formos, o Senhor estará conosco e nos dará descanso. Em nome de Jesus, meu Pai,
Que nós não venhamos a ser como aquele povo que, mesmo vendo a tua presença noite e dia, mesmo Deus vendo os seus sinais noite e dia, desejavam voltar atrás. Nós não voltaremos atrás, Senhor, porque a tua palavra fala que aquele que põe a mão no arado e retrocede, esse é maldito. E nós não somos malditos, Senhor, nós somos benditos de Deus, somos povo escolhido de Deus, povo resgatado de Deus. Nos atrai de volta a tua presença, Senhor, nos atrai de volta a tua presença, meu Deus. Senhor, nos torna fervorosos na tua presença, meu Pai, nos torna fervorosos de novo, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca-nos nessa noite, Senhor. Oh, meu Deus, que possamos nos render verdadeiramente a Ti e Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. E que nós possamos, Senhor, falar como Davi no Salmo 139, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e verdadeiro. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Ore assim comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, igreja. Fique na paz.